todos com a paz do Senhor. É uma alegria podermos nos reunir como igreja, embora eu aqui na casa, você aí na sua casa, mas unidos na presença do Senhor, num só propósito de adorar ao Senhor nosso Deus, aquele que era, que é, que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso. Eu convido você que abra a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Pedro, o capítulo é o de número 5, nós vamos fazer a leitura dos versículos 6 aos versículos de número 11. Amém? Mas antes de nós fazermos a leitura da palavra de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e juntos nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele venha abençoar esse momento em que nós nos reunirmos através da sua palavra para poder adorar o nosso Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha direcionar este culto, que possa ser, Senhor meu Deus, conforme, Senhor meu Deus, a tua preciosa orientação. Capacita-nos, ó Deus, a ministrarmos a tua palavra, a adorarmos ao Senhor, a exaltarmos o teu santo nome. Eu peço a Deus que o Senhor venha me dar ciência, sabedoria, capacitação, para ministrar, Senhor meu Deus, a tua palavra, e que esta palavra, Senhor, também possa encontrar um lugar no coração de cada um dos teus servos e servas que, ao ouvirem, possam compreender, Senhor meu Deus, e receber, Senhor meu Deus, a tua palavra, que o teu nome, Senhor, seja sempre exaltado, entronizado, e que tudo, ó Deus, seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Te louvamos, te exaltamos, bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 11. Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós lemos a primeira epístola do apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta com um propósito. O propósito era exortar, animar os irmãos que estavam passando por um momento bastante difícil de perseguição e sofrimento. Pedro escreveu esta carta, provavelmente de Roma, com o auxílio de Silvano, e isso a gente vê quando ele diz de Babilônia, né? Essa expressão de Babilônia, ela pode se referir a uma cidade que ficava às margens do Eufrates, mas também é mais comum uma referência à cidade de Roma. Mas o destinatário que Pedro escreveu essa carta
foi aos irmãos perseguidos, em especial da Ásia Menor. Hoje, só para a gente entender um pouquinho, é uma região onde fica a Turquia. Então, muitos irmãos estavam passando por um momento de grande aflição, de tribulação, de angústia. Eles eram incompreendidos. Por quê? Porque realmente eles se tornaram estranhos no mundo. E muitas das vezes eles eram perseguidos, torturados, desempregados, padeciam necessidade, literalmente, por causa de Cristo. Então, o tema da carta de 1 Pedro é o sofrimento cristão. Sofrer por causa de Cristo. Pedro, ele vai dizer que a vida cristã é um misto de alegria e de sofrimento. É isso que nós enxergamos logo aqui no capítulo 1, versículo 6 da sua carta, que ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias provações. Pedro tinha acabado de falar da obra que Deus fez em favor da igreja. Ele diz que ele louva ao Senhor aqui no versículo 3 do capítulo 1, dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então Deus, pelo muito amor com que nos amou, trouxe esperança para a nossa vida, enviou Jesus Cristo, resolveu a nossa questão, preparou para aqueles que nele creram uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, que mediante a fé está guardado no poder de Deus para a salvação já prestes a revelar no último dia. Então, se nós pararmos e olharmos para o amor que Deus demonstrou para conosco quando enviou Jesus, quando nós olhamos para a herança que Deus preparou para cada um daquele que deposita a sua fé em Jesus, muito nos alegramos. Mas o próprio Pedro vai dizer que por enquanto importa que por um pouco de tempo nós sejamos contristados, ou seja, entristecidos por diversas provações. O próprio Senhor Jesus, conforme o relato de João, no Evangelho, no capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, dentro daquele contexto de sofrimento, de preocupação, Pedro exorta aos irmãos a ficarem firmes na sua fé. E esta mesma exortação de Pedro serve muito bem para os momentos em que nós estamos enfrentando. Além dos sofrimentos normais da vida cristã, porque ser cristão é andar na contramão de tudo, nós somos a contracultura. Ser cristão é ser um estranho no mundo. Então, além dos sofrimentos normais que nós enfrentamos por sermos diferentes, por andarmos com Deus, por nos tornarmos estranhos a este mundo,
também estamos sujeitos aos fatos desta vida. E, dentro do contexto atual em que nós estamos vivendo, isso tem gerado bastante ansiedade, tristeza, preocupação, insegurança, medo. Tudo o que acontece no mundo, enquanto estamos no mundo, também passamos, enfrentamos. E o contexto em que a gente vive hoje é um contexto que, se nós olharmos para ele, muito nos preocupamos. Basta ligar a televisão, acessar a internet e ver as notícias. Em outras palavras, nada está tão ruim que não possa piorar. Então nós ficamos preocupados quando vemos que o nosso governo está preocupado, está perdido até nas suas ações. Quantas dificuldades! E é hora de nós orarmos também por essas autoridades, pelo presidente da República, pelo ministro da Saúde, ministro da Economia, ministro da Justiça, para que eles possam tomar as decisões corretas, para que nós e todo o povo brasileiro possa passar por essa crise geral que se estabeleceu sobre a nossa nação e que não é só nossa, mas envolve também os irmãos de todo mundo. A gente passar por essa fase não desmaiando, sem esperança, desanimado, mas crendo em Deus. Olhando para o Senhor. E nesse intervalo da carta de Pedro, que nós lemos como leitura introdutória, ou seja, o intervalo do capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11, Pedro nos vai mostrar alguns segredos para que a gente possa enfrentar os tempos difíceis da vida. Ou seja, o dia da angústia, o dia da tribulação, o dia mau. Enquanto nós estivermos sobre a face da terra, nós ainda estamos sujeitos ao dia mau, ao dia da angústia, ao dia da tribulação. Somente quando nós chegarmos lá na casa do Pai, na Nova Jerusalém, lá sim não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a enfrentar as aflições da vida, as tribulações, as preocupações, sejam preocupações por causa e tribulações por causa do nosso relacionamento com Deus, sejam preocupações ou tormentos que assolam toda a humanidade. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a várias tribulações. E nesse intervalo, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a nos ensinar, a mostrar o que nós devemos fazer para enfrentar o dia mau, ou seja, o dia da tribulação, o dia da angústia. E o primeiro segredo para a gente enfrentar as tribulações desta vida, sejam tribulações que eu esteja passando, que você esteja passando, ou uma tribulação generalizada como essa que nós estamos enfrentando, em que todas as famílias encontram-se apreensivas, preocupados. Ele diz que nós devemos ter uma postura correta diante de Deus. Então, o primeiro segredo para eu enfrentar os momentos difíceis que vêm sobre a minha vida, sobre a minha casa, ou uma situação tão grave quanto essa que todas as famílias estão enfrentando junto, a ponto de nós não podermos
é nos reunirmos como igreja, é nesse momento que nós temos que realmente desenvolver uma postura correta diante de Deus. E ele mostra, entre os versículos de número 6 e 7, duas posturas que nós temos que tomar em nosso relacionamento com Deus. A primeira, aqui, está no versículo 6, a parte A do versículo, quando ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus. O que é se humilhar? Literalmente aqui é se curvar. É curvar o joelho, é se derramar aos pés do Senhor. É o que Tiago, na sua carta, vai dizer. Se está alguém alegre, cante louvor. Mas se está aflito, ore, pois a oração feita por um justo é poderosa e é eficaz. E ele vai dar um exemplo de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas orou e parou de chover por 3 anos e meio. E orou novamente e a chuva desceu. Então a oração, ela muda as circunstâncias. Então Pedro ele começa a mostrar que diante da tribulação, ou seja, no dia mau, eu tenho que avaliar o meu relacionamento com Deus. E eu não posso me curvar diante do problema. Porque se eu olhar para o problema, se eu fixar os meus olhos nas notícias dos jornais, vem a desesperança, vem a ansiedade, vem o medo, vem a depressão, vem o desespero. Mas Pedro diz que não. Não se curve diante do medo, diante da ameaça, diante do problema. Não é hora de nós nos desesperarmos, mas é hora de nós nos curvarmos diante da potente mão de Deus. A mão de Deus é poderosa para mudar as circunstâncias. Essa citação de Pedro está relacionado com o livro dos Salmos. Eu gostaria que você abrisse aí na sua casa. Salmo 136. Vamos ler do versículo 11 em diante, quando diz assim a palavra de Deus: e tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em 2 partes, porque a sua benignidade é para sempre. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. Deus tirou Israel da escravidão do Egito com mão forte. Deus abriu o mar vermelho. Deus operou o impossível em favor do seu povo. E esse Deus de Israel é o Deus a quem nós servimos. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? E eu digo para você nessa noite, não se curve diante das ameaças, diante do problema, diante da ansiedade, diante da insegurança. A cada dia basta o seu mal. Se Deus cuida da erva do campo, se Deus cuida dos pássaros, ó homens de pequena fé, será que Deus não cuida da nossa vida? Existe um Deus que trabalha em favor daquele que nele se espera. Então Pedro ele deixa bastante claro. Na hora da adversidade, ou seja, no dia mau,
Eu não posso me curvar diante do problema, porque se eu me curvar diante do problema, vem a desesperança, vem o medo, a ansiedade. Mas eu tenho que me curvar diante da potente mão de Deus. Aí Pedro diz assim, que no seu tempo, vamos voltar à nossa leitura lá, no versículo 6 do capítulo 5, ele diz assim, para que a seu tempo vos exalte. Então, se eu me curvo diante da potente mão de Deus, é um sinal de humilhação. Eu dependo de Deus. Eu conto para Deus a minha dor, eu conto para Deus o meu problema. E eu tenho a certeza que no tempo certo, Ele vai me exaltar. Quando a gente vê aqui o tempo aqui, no original é kairo, que vem de kairos. Existe uma diferença entre kairos e cronos. Cronos é o tempo do homem, mas kairos é o tempo de Deus. O que isso representa para a gente? O tempo de Deus é a hora certa. Deus não age nem... Deus não tarda e nem falha. Ele age no tempo exato, na hora certa. Deus permite os sofrimentos até onde nós podemos suportar. Vem as provações sobre a nossa vida, mas vem também os escapes, a provisão de Deus. E se um de nós vier a morrer diante desta situação, mesmo assim, não há um fracasso e um abandono de Deus, porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nem a morte, que era um inimigo terrível, é a desesperança do homem que não conhece a Deus, mas para nós não. O Senhor nos exaltará. Um dia esse corpo mortal se revestirá de glória, esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então Deus, esse Deus que nós servimos, é um Deus que nos exalta, ou seja, é um Deus que muda as circunstâncias. E se não mudar, mesmo assim, nós não precisamos nos desesperar, porque a exaltação é certa, porque um dia o Senhor glorificará esse corpo abatido e entregará a cada um daqueles que creram uma herança incorruptível, guardada nos céus para nós. Então, nos relacionarmos com Deus no dia mau é fundamental. E Pedro continua dizendo aqui no versículo 7, que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades. O que é uma ansiedade? É uma reação humana diante de uma ameaça. Então, quando a gente fica preocupado demais, a gente começa a sofrer antecipadamente. A gente começa a preocupar. Com que será que eu vou pagar minhas contas? E se alguém ficar doente na minha casa? Nossa região, a estrutura é precária. E meu pai que é de idade, minha criança, meu filho, o desemprego. Aqui na nossa cidade é uma cidade turística. O turismo acabou. O que será o amanhã? Mas o Senhor diz para você que está preocupado. A cada dia basta o seu mal. Não se curve diante das ameaças que têm se levantado contra a sua vida, mas se curve diante da potente mão de Deus. Lance as suas ansiedades nele, lance os seus temores, os seus medos. E Pedro vai dizer por que nós podemos lançar? Porque ele tem cuidado de nós. Repita aí no sofá da sua casa. Eu vou lançar a minha ansiedade em Deus, porque eu sei que Ele cuida da minha vida. Amém? Deus cuida da nossa vida. Deus cuida da nossa casa. Deus cuida do seu povo. Deus está conosco na hora da angústia, no dia mau, no tempo da adversidade. Há um Deus que cuida, há um Deus que trabalha em favor de nossa vida. Isso consola o nosso coração. Então, se eu quero passar por esse
turbilhão, por esse momento triste que se levantou contra toda a nação e atingiu a nossa vida, eu preciso me relacionar bem com Deus. Curvando não diante do problema, mas curvando debaixo da potente mão de Deus. Se humilhar diante de Deus. Clamar pela graça, clamar pela misericórdia, clamar pela compaixão. Porque quando nós nos curvamos diante da potente mão de Deus, Deus ouve a nossa oração, porque os ouvidos de Deus não estão cerrados e nem a mão de Deus está encolhida. Deus ouve o clamor, responde a oração e muda as circunstâncias, pois a oração feita por um justo é poderosa e é eficaz. Então a primeira questão, o primeiro segredo que Pedro mostra aqui é que nós temos que ter um relacionamento correto com Deus, nos curvando diante da sua mão poderosa e lançando sobre Ele as nossas ansiedades, entendendo que é Ele que nos exalta e é Ele quem cuida das nossas vidas. Mas Pedro também mostra que para vencermos os dias maus é necessário resistir ao diabo. Além das questões que a gente enfrenta na vida em sociedade, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Há uma força espiritual da maldade que se levanta para tentar fazer que aquilo que já está difícil piore. Ou seja, nada está tão ruim que não possa piorar. Essa é a ideia do nosso adversário. Daquele que se levanta para perturbar as mentes e os corações, para fazer com que a gente fixe os nossos olhos nos problemas, ao invés de olharmos para Deus. E Pedro diz aqui, no versículo 8, e o versículo 9, ele diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu vou ler esse mesmo texto agora, na linguagem de hoje, que diz assim, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos da fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Então nessa hora nós temos que estar alerta e vigiando. Tem muita imprensa boa, mas tem imprensa que às vezes é boca do diabo. Tem muita gente boa para consolar o nosso coração, mas também tem gente que é boca do diabo. Tem muita gente tentando desanimar, desassolar, mas nós temos que olhar para o Senhor e entender que Deus permite o sofrimento, mas Deus cuida da nossa vida. Então resista ao diabo. Ou seja, não permita que ele venha gerar incredulidade no seu coração. Não permita que ele venha gerar uma ansiedade tão grande na sua vida que você esqueceu que o seu Deus, ele é poderoso. Se refugie no esconderijo do Altíssimo. Descanse na sombra do Onipotente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Não deixe que o adversário coloque a dúvida no seu coração, o medo, a incredulidade. Não deixe o diabo achar que você está sozinho, que não vai ter mais jeito, que tudo que você construiu agora acabou. Não acabou. Porque existe um Deus que cuida da sua vida, existe um Deus que cuida da sua casa, existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Existe um Deus que cuida da nossa vida. Amém? Então, o diabo pode até fazer barulho, mas eu digo para você, olhe para o Senhor. Não deixe a ansiedade, a insegurança. Eu costumo brincar que nesses tempos de dificuldade a gente tem que tomar um comprimido de 1 de Pedro 5,7 3 vezes por dia. Como nós somos ansiosos, como nós temos uma tendência a olhar para a dificuldade, quando nós temos uma tendência de esquecer que Deus cuida da nossa vida, quando nós temos a tendência de esquecer aquilo que Deus já fez. Esse é um problema que levou Israel a ficar sofrendo 40 anos lá no deserto. Incredulidade. E a incredulidade ela é um problema, porque quando nós deixamos o nosso coração se tornar incrédulo, nós estamos duvidando do amor de Deus e do poder de Deus. Então Pedro, ele fala, o primeiro segredo está diretamente relacionado com o nosso relacionamento com Deus. Se curve diante da mão poderosa de Deus. Lance sobre ele a sua ansiedade. Mas um segundo conselho que Pedro dá aqui, ele diz o seguinte, olha, resista ao diabo. Porque já está difícil, o diabo vai fazer ficar pior ainda. Mas resista firme na fé. Nada é superior, nada é tão grande que o Senhor Deus não possa resolver. O Senhor Deus está conosco e Ele vai nos ajudar a enfrentar todas as adversidades da nossa vida. E o terceiro segredo está no versículo 10 e no versículo 11. É nós compreendermos que Deus trabalha em nosso favor. Amém? Você crê que Deus trabalha em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua família? O profeta Isaías profetizou dizendo assim, desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu falar um Deus como este, que trabalha em favor daquele que nele espera. Você pode ter certeza que Deus está trabalhando para nos socorrer, para nos ajudar. Ele dá ordem aos seus anjos, Ele age em nosso favor. E mesmo que você não esteja enxergando, existe um Deus cuidando da sua vida, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Então, Pedro diz que Deus trabalha em nosso favor. Em que sentido Deus trabalha? Deus supre as nossas necessidades e Deus fortalece a nossa fé. Se a gente está de pé, é porque Deus nos coloca em pé. Deus conhece a nossa estrutura. O salmista no Salmo 103 diz assim que como um pai se compadece dos filhos, assim é o Senhor. Por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece as nossas limitações. Então Deus trabalha para que a gente fique em pé, para que a gente não desanime, para que a gente não desmaie, para que a gente não se entregue. Deus cuida da nossa vida. É Deus que nos coloca em pé. É Deus que nos sustenta. É isso que Pedro diz aqui no versículos 10 e 11, quando ele diz assim. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Diz assim, versículo 10. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites,
e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Então Pedro, ele diz aqui, no versículo 10, e o Deus de toda a graça, ou seja, um Deus que tem um amor grandioso pelas nossas vidas, um Deus que enviou o seu único Filho para que na cruz do Calvário morresse em nosso favor, um Deus que nos chamou à sua eterna glória, não porque nós merecíamos, mas pelo seu muito amor com que nos amou. Esse mesmo Deus estará conosco todos os dias. Esse mesmo Deus é um Deus que vai nos aperfeiçoando. E a tribulação aperfeiçoa a nossa vida, ajuda, né? Nos faz lembrar o texto de Paulo, quando ele diz que a tribulação gera experiência. Então, muitas das vezes nós somos aperfeiçoados. Nós somos chamados a orar, a buscar, a confiar em Deus nos momentos de dificuldades. Nós vamos sendo trabalhados por Deus, que vai confirmando, vai firmando a nossa fé. Tem um hino que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dá essa chance de crescer um pouco mais. É esse mesmo Deus que nos fortalece, que nos dá força para atravessarmos os desertos de nossa vida. Os desertos vêm, as dificuldades vêm, mas se realmente o nosso relacionamento com Deus está certo, se ao invés de curvar diante do problema, nós curvamos diante da potente mão de Deus, compreendendo que é Ele que nos exalta. Se ao invés de nós ficarmos ansiosos, nós lançarmos a nossa ansiedade em Deus. Se ao invés de nós darmos ouvido ao nosso adversário, de modo vigilante, nós resistimos firme na fé. Se ao invés de nós olharmos para o problema, nós compreendermos que existe um Deus que nos ama e um Deus que mantém a nossa fé firme, que nos fortalece, nós vamos atravessar os momentos da vida, nós vamos atravessar as adversidades e vamos terminar dizendo o que Pedro diz aqui. E eu vou falar, você vai repetir comigo. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que realmente o Senhor possa te dar força nesse tempo da angústia. Se curve diante de Deus. Lance nele a sua ansiedade. Resista firme na fé e creia que Deus está cuidando da sua vida e Deus está fortalecendo a sua fé. Louve o nome do Senhor, independente das circunstâncias que se levantem sobre a sua vida. Amém? Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com um hino, pois Ele é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Louvemos ao Senhor.
roça e da roça água viva fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões. Oh, aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Faz a estéril mãe de filhos estar na alma do filho, que dilata o amor dos corações, que dá Vista aos cegos e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sob o mar e ao fundo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um Deus que cuida da nossa vida. E nesse momento eu gostaria de orar por você, pela sua casa, para que Deus possa verdadeiramente estar mudando. Coloque o seu sofrimento, a sua preocupação, a sua ansiedade, o seu medo, todos os seus problemas na mão daquele que pode resolver. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, saia da opressão. Aceite o convite de Cristo quando Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, olha para cada um dos teus servos e servas que tem enfrentado, Senhor, esse momento, Senhor, de grandes dificuldades. Olha, Senhor, para cada família, cada pai, cada mãe, que estão se preocupados com seus filhos. Olha, Senhor, meu Deus, pelos avós, pelos idosos, Senhor, por todos aqueles que estão passando, Senhor, meu Deus, por período, Senhor, de preocupações. Por aqueles que estão com medo, Senhor, meu Deus, do desemprego. Por aqueles que estão, Senhor, meu Deus, profissionais liberais que não podem trabalhar, que tudo está suspenso, ó Pai. Mas seja, ó Deus, o provedor, o sustentador. Acalma, Senhor, o coração aflito e muda, Senhor, as circunstâncias. Olha, Senhor, para as autoridades do nosso país. Dê a eles sabedoria, Senhor, para que possam tomar as decisões corretas, Senhor. E que tudo seja sempre para a honra e glória do Teu santo nome. Olha para o teu povo, olha para a tua igreja, Senhor, em todo o mundo, para aqueles que estão passando, Senhor, por períodos, Senhor, de angústia, de dor e de dificuldade. Tenha misericórdia, Senhor. Também, ó Pai, aquele que hoje, que foi movido pelo teu Espírito Santo, que entregou a vida ao Senhor hoje, perdoa, Senhor, os seus pecados, Senhor, meu Deus, e muda, Senhor, essa vida, Senhor, libertando pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Deus, o teu povo, abençoa, Deus, a tua igreja. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.